Gênesis capítulo 26, como eu falei que eu ia pregar um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 26, oh glória, aleluia. Versículo 1. Isto, os demais pequenininhos podem ir para a sala, e os grandinhos agora se assentem para ouvir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar você achar, todos acharam? Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 2 mais uma vez. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Podemos parafrasear esse versículo dizendo: assim obedeceu Isaque o direcionamento de Deus para a sua vida. Amém? Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia que é renovada sobre todos nós, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui nesta noite. Eu entendo, meu Deus, que o Senhor não é Deus de acaso, o Senhor não é Deus de coincidência. Eu entendo que o Senhor é um Deus de propósito. E há um propósito pelo qual estamos todos nós aqui, Senhor. Não tem ninguém a mais e não tem ninguém a menos. Estão aqui nesta noite todos aqueles que o Senhor preparou para aqui estarem. E eu te peço, Senhor, fale ao nosso coração. Nos ensine um pouco mais, Senhor, através das Sagradas Escrituras. Este teu filho, esta tua filha, Senhor, que saiu de casa nesta noite dizendo: Pai, fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Que ele escute, Senhor, mais do que a voz do homem aqui falando, mas que ele escute a voz do Senhor através deste instrumento, Senhor, que é apenas mais um instrumento que o Senhor decidiu usar, Senhor, para que a sua vontade seja feita. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmão, sem sombra de dúvidas, Isaque, ele foi instruído desde pequeno no caminho do Senhor. Isaque, filho da promessa, Isaque, aquele que me faz rir, aquele que me traz alegria. Ele foi criado por Abraão desde pequenininho,
aprendendo acerca de que existe um Deus, aprendendo acerca da consagração, da adoração, de edificar altares e apresentar a sua vida por inteira nesses altares. Tanto é que quando Abraão falou que ele seria o sacrifício que Deus havia pedido, ele voluntariamente se entregou. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter falado que o seu pai estava ficando lelé, estava ficando doido, mas não, ele foi criado, e ele se submete ali, e Isaac vai crescendo. Isaac agora já está adulto, Isaac agora já tem família, já tem filhos, e Abraão já havia morrido, e chegou o momento, chegou a hora de Isaac viver as suas próprias experiências, a sua própria intimidade, a sua própria comunhão com o Deus do seu pai, porque o Deus de Abraão precisaria se tornar o Deus de Isaac, assim como precisaria se tornar o Deus de Jacó. E eu acho interessante que quando Deus futuramente se apresenta a Jacó, ele se apresenta como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e não como o Deus de Jacó. Por quê? Porque até então Jacó não havia decidido por ter Deus, por mais que também fora criado em um lar que temia a Deus. É muito importante que essa decisão seja uma decisão pessoal. Deus se torna o nosso Deus pessoal quando nós o aceitamos como o Senhor e o Salvador de nossas vidas. E é interessante como Deus usa as circunstâncias, irmãos. E nós aprendemos que o fato de nós servirmos a Deus não vai nos isentar de passar por momentos difíceis, por anos difíceis, e nós percebemos isso durante esse período de pandemia que nós vivemos e que estamos saindo, e de repente já entramos em um ambiente de guerra. Quando achávamos que a crise estava passando, de repente apareceu uma outra, mas sem sombra de dúvidas podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Amém? Porque Deus não nos livra de momentos difíceis, mas nos livra nos momentos difíceis, e Ele queria ensinar essa lição para Isaac. As provações, os tempos difíceis, são momentos em que a nossa fé, ela é aperfeiçoada, moldada e até revelada. É nos momentos de dificuldade, é nos momentos em que somos prensados, é no momento em que nós entramos nesta prensa, que vai ser extraído de nós ou azeite, ou outra coisa. Então a Bíblia diz, nós lemos aqui, que da mesma forma que nos tempos de Abraão houve uma grande fome, agora também nos dias de Isaac houve uma grande fome na terra. Tempo de seca, não chovia, nada dava. E como pai de família, irmãos, é importante a gente se colocar no lugar. Em momentos de crise, você como provedor, você como aquele que é o canal ali dentro de casa, que entende das suas responsabilidades, começa a bater um monte de questionamentos. Meu Deus, o que eu vou fazer para o sustento da minha casa? Como que eu vou fazer para alimentar os meus filhos? Como que eu vou fazer para trazer o sustento para minha esposa? E sem sombra de dúvidas, Isaac se encontrava nesse dilema. Seca. E aí, talvez começando a perguntar para um e para outro: e em tal lugar como é que está? E como é que está em tal lugar? E para lá também está seca, e lá não está. E ali ele se achega a Gerar, terra dos filisteus, onde eles estavam. E naquele momento Deus aparece para ele. E eu quero que você entenda de uma coisa e já receba essa palavra. Em tempos de crise, Deus jamais te deixará sem uma palavra. Em momentos de dificuldade, Deus jamais te deixará sem um direcionamento.
uma vez que a Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor, que nos guia, que nos conduz por pastos verdejantes e por águas tranquilas. E não quero dizer que seja necessariamente de forma literal, mas pode ser pastos verdejantes e águas tranquilas apenas no nosso coração, em meio a um momento turbulento. É a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz, que independe das circunstâncias, que independe do momento. Então o Senhor aparece a Isaac e dá um direcionamento para Isaac: olha, não desça para o Egito, não desça para o Egito. Eu quero que você permaneça nessa terra aonde você está. Eu quero que você fique aqui. Deus dá um direcionamento para Isaac. E Isaac, sem sombra de dúvidas, ele olha para aquela terra e está tudo seco. Ele olha para e não vê uma saída lógica. Ele não vê nenhuma lógica naquilo que Deus estava dizendo. E aqui, irmãos, eu entendo uma coisa: homem e mulher de Deus não foi chamado por Deus para andar por vistas e nem andar baseado nas emoções. Nós fomos chamados por Deus para andar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Baseados em quê? Baseados na palavra que vem de Deus para a sua vida. Naquele momento o Senhor estava chamando Isaac para um nível de relacionamento, um nível de intimidade, um nível de comunhão e um nível de dependência que ele ainda não havia vivido. Ele já havia passado juntamente com seu pai, mas agora era o momento dele, como líder, como cabeça da sua casa, como autoridade da sua casa, decidir por si, ouvir ou não ouvir a palavra de Deus. Ouvir ou não ouvir o direcionamento de Deus. Sem sombra de dúvidas, o Egito não estava vivendo a seca que aquela região estava vivendo, e outras pessoas estavam indo para lá. Então Deus vem e intervém. Você não anda segundo os costumes deste mundo, os direcionamentos desse mundo. Você anda baseado na minha fé. Eu te chamei, eu te escolhi, assim como eu chamei o seu pai e escolhi o seu pai. Aí ele vai e diz para ele, começa a pregar para Isaac: olha, e seu pai me obedeceu, e seu pai ouviu a minha voz, e eu abençoei, e da mesma forma te abençoarei. Mas fica aqui, não desça para o Egito, não ande em conformidade com este mundo. A gente vê, irmãos, em momentos de crise, muitas vezes, os filhos de Deus deixando de ouvir a palavra de Deus, deixando de ouvir o direcionamento de Deus, e dando ouvido ao sistema, dando ouvido a outras pessoas, e pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não temem ao Senhor. Ah, mas é entendido disso, é entendido daquilo, mas você é entendido da palavra de Deus, irmão. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós não andamos baseados nas emoções também, porque se andarmos baseados nas emoções, nós estaremos perdidos. Olha o que Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz. Se você quiser abrir, eu espero você abrir. Jeremias capítulo 17, a partir do 7, diz assim a palavra do Senhor: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Oh glória! Bendito é o homem que confia no Senhor, que confia na sua palavra, que confia no seu direcionamento, que confia no seu cuidado, que confia na sua provisão, que confia no caráter de Deus. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Se ele disse, ele fará. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, tem sempre esperança. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Posso ouvir um glória a Deus? Agora o versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? E aqui a gente entende que o justo, aquele que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. Ele agora é como árvore plantada. Plantada por quem? Plantada por Deus. Ele só sai daquele lugar se o Senhor vier e o arrancá-lo e o levar para um outro lugar. Mas se não, ele não sai dali enquanto o Senhor não te direcionar. Isaac estava diante de um dilema. Que dilema era esse? Andar de acordo com a vista, andar de acordo com a lógica, andar de acordo com o que todos estavam andando, ou decidir naquele momento confiar unicamente na palavra do Senhor. Não é diferente nos nossos dias, não é diferente no nosso tempo. Quem ouvirá a voz do Senhor? A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Senhor está direcionando. Nós vemos um povo, irmãos, que ele é levado pelas circunstâncias. Vemos um povo hoje que não cria raízes, um povo que se abala, é como um caniço, levado para um lado e para o outro, igual Pedro, até se tornar Pedro, era como um caniço. Simão Barjonas, levado com o vento, levado pelas emoções, e até então só deu com burros na água. Mas o Senhor vem e transforma a sua vida e transforma o seu caráter. Aí o Senhor estava dizendo assim, tem uma versão que diz, eu gosto dessa: Isaac, eu quero que você peregrine nesta terra. Qual versão? Tinha alguém aí que leu na sua Bíblia, estava escrito peregrina nesta terra? A Ana? Mais alguém? A sua versão, peregrina nessa terra. Aqui fala da identidade, a nossa identidade de peregrinos nessa terra. Aqui fala da nossa identidade, irmãos. Nós somos cidadãos dos céus, estamos só de passagem. Mas não é que estamos de passagem, estamos andando errantes sem direção, não. Nós temos um norte, nós temos um direcionamento que é dado pelo nosso pastor. E o nosso pastor é Jesus. E aqui eu quero que você entenda que o Senhor vem e diz assim: peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Aleluia. Fala assim comigo: eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus estava dizendo: Isaac, se você ouvir a minha voz e decidir me obedecer, eu estou contigo. Você consegue entender quem é que diz que estaria com Isaac? O Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem nas mãos o querer e o efetuar, aquele que disse haja e houve, aconteceu, aquele que tem todo o poder em suas mãos, diz assim: eu vou ser contigo. O que ele estava dizendo? Isaac, eu sou a garantia, eu sou o penhor de que tudo vai dar certo, fica tranquilo, você não precisa de mais ninguém, você só precisa da minha presença, eu serei contigo. Deus é suficiente. Posso ouvir um glória a Deus? Vou falar de novo: Deus é suficiente. Posso ouvir um aleluia? Você não precisa depender de mais ninguém, a não ser do Deus criador dos céus e da terra. E Ele diz: se tão somente me ouvir, se tão somente me obedecer, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, eu serei contigo. A presença de Deus conosco sempre será suficiente. Perca amigos, perca companheiro, perca tudo, mas nunca perca a presença de Deus em sua vida. Isaac, vão te chamar para ir, Isaac, vão querer te levar, mas não escute.
fique aonde eu disse que era para você ficar, e eu serei contigo. Eu serei contigo. É interessante. Deus conosco. Deus conosco. A gente vê lá em Josué. Josué, ele é chamado por Deus. Só que agora Moisés havia morrido, e a Bíblia diz, Josué capítulo 1, Deus anima Josué. Ele se encontrava num momento meio que desanimado, meio que aflito, porque o que ele tinha que realizar aos olhos dele era muito grande. Então a Bíblia diz que o Senhor vem e conversa com Josué. Volta a dizer, em momentos de crise, o Senhor jamais nos deixa sem uma palavra, sem um direcionamento. Ele aparece Josué e diz assim: Josué, anima-te, seja forte, seja corajoso, seja valente. Ah, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. A presença de Deus com Moisés foi que garantiu que Moisés cumprisse o propósito pelo qual Deus o havia chamado, e seria essa mesma presença que iria suprir tudo o que fosse necessário para que Josué desse continuidade ao propósito de Deus para Israel. Então o Senhor vem e diz: Josué, eu serei contigo assim como foi com Moisés, mas tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Josué, medita na palavra, medita nessa lei de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito, então prosperarás o teu caminho. Foi a presença de Deus com Josué, irmãos, que fez com que o Jordão, as águas do Jordão parasse. Foi a presença de Deus com Josué, ele ouvindo a sua voz e obedecendo, que fez. Não foram os gritos que derrubaram as muralhas, foi a obediência. A obediência traz a presença de Deus, e a presença de Deus vem fazendo tudo necessário, aquilo que nós não podemos. Serei contigo. Em um determinado momento em Juízes, a Bíblia fala que Gideão está lá malhando trigo no lagar, momento de crise. Os midianitas vinham na época da colheita, irmão, deixava os camaradas trabalhar, deixava os camaradas suar, e na hora de colher, na hora de usufruir, vinham os inimigos e levavam tudo. Aí Gideão teve uma ideia: eu vou dar um jeito de ver se eu consigo escapar pelo menos um pouquinho aqui. Ele vai malhar o trigo no lagar, lugar de uva, de prensar uva. Ele está lá dando um jeito. Lá eu acredito nem vento tinha, ele estava fazendo assim e soprando a palha para ficar só o trigo. Um momento de crise, mas o Senhor vem e aparece quem? A Gideão. Fala assim comigo: em momentos de crise, Deus nunca deixa os seus sem uma palavra. Deus está falando com você. Escute a voz do Senhor. Aquieta-te, acalma. Para de querer ficar igual doido, tomando decisões sem o direcionamento de Deus. Escute a voz do seu bom pastor. Calma, eu tenho um direcionamento. Aí Deus aparece assim: varão valoroso, eis que sou contigo. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: mas como pode, Senhor, o Senhor dizer que é com a gente, e está essa crise, está essa luta, está essa dificuldade, e outra, não, eu sou contigo. E outra coisa, eu vou usar você. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Deus quer te usar para mudar a história de muitos, não só a sua, porque nós não fomos chamados simplesmente para ser abençoados, nós fomos chamados para ser uma bênção na vida de muitos. Ser igreja é isso, ser uma bênção na vida de muitos. E ele vai dizer assim: oh meu Deus, mas como é que pode? Eu sou da menor casa, eu sou da menor família. Então aí ele diz assim: qual que você está perguntando como é que vai ser? Eu vou te dar o segredo: eu serei contigo.
nunca esteve na nossa força, irmão, nunca esteve na capacidade, sempre foi Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é à toa que é Jesus, Emanuel, Deus conosco, é a presença dele conosco. Só que nós vemos que esta presença, essa garantia, Deus dizendo assim, eu serei contigo, está sempre linkado à obediência. Eu serei contigo, firmando os seus passos. Eu serei contigo, abrindo o caminho. Eu serei contigo, fazendo o deserto florescer, tirando água da rocha. Eu serei contigo, provendo todo o necessário, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus serão supridas todas as nossas necessidades, não vontades. Mas sempre está linkado ao direcionamento. Aqueles que vivem um propósito desfrutam da garantia da presença de Deus confirmando seus passos. Agora não espere Deus confirmar os seus passos se você não está vivendo o propósito de Deus, se você não está vivendo a vontade de Deus. Deus, ele é até maravilhoso, que ainda libera a sua misericórdia, que é o livramento, mas não a confirmação, porque Deus não vai permitir. Eu louvo a Deus, eu peço a Deus todos os dias isso: Deus, nunca permita que eu prospere em algo que não seja da vontade do Senhor. Quando o Senhor chama a sua igreja e delega para eles, lá em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aí ele continua dizendo assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A presença dele conosco é a garantia, de que vai se cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas o que ele nos delegou para fazer. Uma obra extraordinária só pode ser feita por alguém que é extraordinário. Nós não somos extraordinários, extraordinário é só Deus, e é ele em nós, fazendo através de nós. Quando você caminha no centro da vontade de Deus, Deus vai te abençoando, Deus garante. O nosso trabalho é apenas obedecer à voz do Senhor. Você tem uma palavra, tudo está contrário à palavra, se apegue à palavra. A Bíblia diz, olha, que Isaac ficou na terra, no versículo 6, ele ficou na terra. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou ficar. Senhor, tudo diz que não, mas eu vou permanecer. E aí no versículo 12 nós vemos que Isaac, naquele mesmo ano, ele plantou no deserto, plantou sem chuva, irmão, plantou sem nada, plantou na fé, e naquele mesmo ano, o Senhor, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor o abençoou. Coloca suas duas mãos para frente assim. Quer grandes colheitas? Obedeça incondicionalmente, que a colheita vem. Vou falar de novo: quer grandes colheitas? Obedeça incondicionalmente, que a colheita vem. Porque Deus, ele é com aqueles que ouvem a sua voz e colocam em prática os seus ensinamentos. Colheu Isaac. Basta uma palavra, irmãos. Basta uma palavra. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser do dia para a noite. Não estou dizendo isso. Mas sem sombra de dúvidas, se Deus direcionou, vai. Se Deus te deu direcionamento, vai. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandar você ir, vai. O segredo do povo no deserto, não ter morrido no deserto, era ficar exatamente aonde a nuvem pairava. O direcionamento de Deus foi: quando a nuvem se levantar, vocês se levantarão juntos e caminharão debaixo da nuvem. Quando a nuvem parar, vocês vão parar e permanecer ali até que a nuvem comece a andar novamente.
Todos aqueles que decidiram andar fora da nuvem pereceram. Todos aqueles que decidiram viver fora do direcionamento de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de suas asas descansará. Talvez você veio aqui nesta noite e esteja passando por um momento difícil. Tenha que tomar decisões. E se entrou aqui até aflito, sem saber o que fazer, eu quero que você feche os teus olhos um instante. Eu quero que você curve a sua cabeça. Fale com Deus agora. Senhor, eu acabei de ouvir a Tua palavra. E em tempos de crise, Senhor, o Senhor não deixa os seus. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor que guia. E eu quero ser essa ovelha, Senhor. Eu quero ser essa ovelha do seu pasto, que ouve a sua voz e o segue. Que ouve a sua voz e o segue, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Direciona. Direciona. Direciona esse filho, direciona esta filha, Senhor. Traz paz ao seu coração, Senhor. Ela já sabe o que tem que fazer. O Senhor, na verdade, já disse o que ela tem que fazer. Aleluia. Senhor, dê força agora, ânimo, para que esta pessoa obedeça, mesmo que seja contrário, Senhor, à lógica, mesmo que seja contrário ao que todos estão dizendo, mesmo que digam que é loucura, que essa pessoa escute. Irmãos, basta uma palavra. Olha aqui para mim, eu me lembro, há uns 22 anos atrás, nós estamos em 2022, uns 22 para 23 anos já, ô glória, o tempo está voando, a barba já está até branca. Deus havia me dado uma palavra, eu havia me convertido e Deus havia me dito que estava me separando para o ministério, que tinha uma obra na minha vida, para ser feito na minha vida e através da minha vida. Só que aí, meus pais decidiram ir embora daqui, ir para uma outra cidade, para um outro estado. Eu trabalhava junto com meu pai. E naquele período de transição, gente, como Deus falava. Só que às vezes obedecer não é fácil. Falar de dependência é uma coisa, viver na dependência é outra coisa completamente diferente. Deus não nos chamou para falarmos de experiência de terceiro. Deus quer que a gente fale das nossas próprias experiências. Até então Isaac falava das experiências do pai, como Deus proveu. Mas agora Isaac estava tendo o seu próprio testemunho do que ele viveu na terra. E eu acredito que, sem sombra de dúvidas, para Isaac obedecer não foi fácil. Imagina, irmão, plantar na seca, pegar sementes que já eram certeza de que ele poderia jogar na panela e passar para dentro. Já era garantido que eles tinham que comer pelo menos por alguns dias, mas agora lançar aquelas sementes na expectativa de que iria se cumprir, e às vezes a mulher ali e os meninos olhando, Jacó e Esaú. Não deve ter sido fácil. E eu me lembro que nesse período, enquanto aqui estávamos ainda, a gente ia orar e Deus sempre falava. Aí teve uma vez que Deus falou que eu tremi nas pernas aqui, e Ele disse assim, através de um hino que estava cantando na época: nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão poderá se comparar com o amor de Jesus. E eu chorava. Eu tinha que decidir, vou com eles ou fico? E lá nós recebemos uma proposta de trabalho
muito interessante, que iríamos trabalhar juntamente com meu tio, representando alimentos, Ricardo. Na época, ele cedeu para a gente uma Silverado, para a gente trabalhar, uma clientela já excelente, com um salário muito bom mesmo, muito bom. E eu naquela luta, e acabei indo com o papai. Isso era para São José do Rio Preto. Só que quando cheguei lá todos os dias, irmãos, eu entrava para o quarto e orar, e Deus dizendo: volta, porque você sabe o que tem que fazer. E vinha aquela preocupação: mas e aí, quem vai cuidar do papai? Depende de mim para dirigir. E aí o Espírito Santo falava comigo: o que eu falo para vocês é algo que eu vivi e vivo. Deus dizia: cuida das minhas coisas, que dos seus eu cuido. Cuida das minhas coisas, que dos seus eu cuido. Irmão, quando foi no 10º dia, eu me lembro que eu entrei no quarto para orar, e eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. O Espírito Santo de Deus veio naquele lugar, e foi uma presença de Deus tão grande que eu comecei a chorar. E Ele dizia: volta, a obra que eu tenho contigo é lá. Você sabe o que eu tenho para fazer, você já sabe o que você tem que fazer. E eu naquela luta: Deus, mas quem vai cuidar? Porque eu olhava e achava que eles dependiam de mim. Na verdade, Deus queria mostrar, tanto para mim como para eles, que nós não podemos depender nesse sentido uns dos outros, mas depender unicamente dEle. Eu me lembro que quando veio aquela presença gostosa, eu só chorava, eu não percebi que minha mãe e meu irmão também entraram no quarto, e estavam também já esparramados lá. A glória de Deus foi tremenda lá no quarto, e eles chorando, minha mãe e meu irmão. Quando eu me levantei, chorando, vi que eles estavam ali. Eu disse: mamãe, não tem jeito, eu preciso voltar. O Senhor disse que é para eu voltar, porque a obra que Ele tem comigo é lá. Irmão, eu era novo convertido, mas já tinha sensibilidade à voz de Deus. Eu me lembro que eu voltei, o papai pegou, me deu R$400. R$400. Aí eu liguei para minha tia e disse para minha tia: tia, eu posso morar um tempo aí com a senhora? Eu falo que ela é a viúva que Deus usou para cuidar de mim. E ela disse: claro, meu filho, vem para cá, vem aqui. Aí eu falei com Deus assim: Deus, eu estou indo, esse dinheiro aqui só dá para passar um mês. O Senhor tem 30 dias para arrumar um emprego para mim. Irmãos, deixei um emprego bom, bacana, beleza, para vir para cá. Eu só tinha uma coisa, uma palavra. Fala assim: quem tem uma palavra tem tudo. Mas viver isso não é fácil, mas é necessário. Aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu fui na igreja, peguei a parte que era de Deus, devolvi. E aí o pastor Renato me liga, pastor Iaé, dizendo desse jeito: Deus, vai ter um congresso lá em Belo Horizonte, ministros labareda de fogo, e eu quero que você vá, porque é um negócio tremendo, que vem na veia é tremendo, eu quero que você vá. Aí eu nem falei nada com ele, né? Eu sempre entendi, me submeti à autoridade. Se meu pastor está dizendo que é para eu ir, ele reconheceu alguma coisa e quer que eu vá. Só que aí eu falei com Deus: Deus está encurtando o tempo, porque tinha passagem de ônibus e a inscrição. Mas eu fui, paguei a inscrição, paguei a passagem de ônibus. Quando cheguei lá, irmãos, que negócio lindo. Aí quando foi no sábado, eu sempre que eu conto eu choro isso aqui. Quando foi no sábado,
uma mensagem tremenda. E o pastor que estava ministrando resolveu fazer um desafio com todo mundo que estava lá, um desafio de oferta. Tinha esses negócios. E eu me lembro que ele disse assim: Deus vai levantar aqui 300 gideonitas, 300 gideonitas com oferta. E ele estabeleceu lá o valor da oferta. E ele disse assim: olha, e o toque de que é o Espírito Santo falando com você, você vai começar a chorar aí no seu lugar. Na hora que ele falou isso, irmão, eu comecei a chorar no meu lugar. Eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus: Deus, esse negócio é emoção, esse negócio não pode ser comigo, porque eu não tenho esse valor. O Senhor sabe que eu não tenho esse valor. E eu não posso nem fazer um compromisso de dizer que vou pagar, porque eu também não tenho emprego. Eu não tenho esse valor e eu estou desempregado, não posso nem firmar. E ali, irmãos, eu fui assim, de certa forma, meio que me acalmando e meio que me justificando. Só que aí, de repente, o próprio Espírito Santo veio e falou comigo de novo. Aí foi que eu chorei mesmo, porque ele falou desse jeito: lembra-te da viúva? Aí eu já não tinha mais justificativa. Lembra-te da viúva? Aí eu comecei a chorar e agora não tinha mais justificativa. Eu fui e disse: tá bom, Senhor, tá bom. Aí eu peguei tudo que tinha. Você lembra da viúva, né? Que deu a maior oferta, porque deu tudo que tinha. Eu peguei e levei assim, chora, literalmente, Salmo 126. Aqueles que levam a preciosa semente, gemendo e chorando. Eu fui gemendo e chorando, mas o Espírito Santo estava ali falando dentro. Quando eu coloquei aquela oferta, o pastor que estava ministrando, ele parou tudo e disse assim, no meio de uma multidão, era uma multidão: o Espírito Santo acaba de me dizer que alguém acabou de colocar tudo que tinha. Ele disse assim: Deus manda te dizer, não se preocupe, você está até desempregado, mas a porta do emprego vai bater na sua porta, o emprego vai bater na sua porta. Naquela hora eu comecei a chorar e eu entendi: isso pode ser comigo, se não for, mas eu tomo posse desse negócio, porque essa é a minha realidade. E aí, irmão, eu voltei e fiquei ali, glória a Deus e aleluia. Só que ainda tinha o domingão e tinha que comprar a janta. Eu falei: Jesus, agora eu vou ficar no jejum forçado. Eu não vou dizer para ninguém que eu dei tudo, não vou dizer não, vou ficar aqui. Aí os irmãos chegaram: você quer? Aí eu disse: vou me dar um pedacinho que eu quero, né? Aleluia, né? Aleluia. Aí vim embora, lembro. Chegamos no domingo de madrugada, quando foi 6 horas da manhã. 6 horas da manhã da segunda-feira, lá na casa da tia Luzia, ela bateu na porta assim devagarzinho, com aquele cuidado, querendo acordar, mas não querendo assustar. Aí chegou no meu quarto e disse assim: Eus. Aí eu: oi, tia Luzia, aconteceu alguma coisa? Não, é que fulano teve aqui no sábado. Eu só não perguntei o horário, eu quero crer que foi no mesmo horário que eu estava ouvindo a voz de Deus. Ele disse assim: fulano esteve aqui no sábado e disse para você ir lá hoje, e eu acho que é emprego, tá? Aí eu não só fui me levantar, já fui correndo: eu não acho não, eu tenho certeza. E até aqui o Senhor tem ajudado e tem cumprido cada uma das suas promessas. A sua palavra não tem sido em vão. Em momentos de crise o Senhor tem uma palavra. Ouça a voz do Senhor, por mais que seja loucura, pareça loucura, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, obedeça o direcionamento de Deus. Elias ouviu a voz de Deus. Elias, o seu início de ministério, foi um ministério meio que estranho, o início de ministério dele, porque ele foi levantado por Deus para profetizar seca, para profetizar crise. Ele ouviu a voz de Deus, ele estaria no meio daquilo, mas ele ouviu a voz do Senhor. Mas quem obedece à voz do Senhor não vai ficar sem o cuidado
cuidado, sem a provisão, sem o sustento. Porque no momento que ele lança a palavra dizendo que os céus iriam cerrar e não iria chover durante um tempo, o Senhor vai e o direciona para Querite, porque o Senhor tem direção para aqueles que ouvem a sua voz. Amém? Durante o período que Elias ficou ali em Querite, junto ao ribeiro, a Bíblia diz que todos os dias vinha um corvo e trazia pão e carne. Corvo é uma ave de rapina, irmãos. A ave de rapina come carne. Deus sopra no ouvido do corvo e diz: ó, dessa daí você não come não, que é pro meu servo. Os mistérios de Deus. Eu não sei como é que vem, irmãos, mas o recurso vem, a saída vem, a provisão vem. Ele, quando decide, Ele é Deus, faz do jeito que Ele quer, mas Ele faz. Chegou o momento que as torrentes de Querite secaram. Durante aquele período de seca, secou. Mas Deus nunca abandona os seus. Diz para Elias assim: não se preocupe, eu já separei um outro ambiente de milagres para você. Você vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva, e vai ser através da vida dela que você será provido, se você será sustentado. Deus tem seus meios, apenas ouça a voz do Senhor. E uma coisa que eu acho lindo nesse texto, para encerrar, de Elias, é que a Bíblia diz que durante esse tempo o rei Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto é buraco, mandou procurar Elias em tudo quanto é lugar para matá-lo. Só que ninguém encontrou, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de suas asas descansará. Quem ouve a voz do Senhor e obedece, o Senhor é o seu esconderijo, o Senhor é a sua proteção, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu escudo seguro, o Senhor é o socorro bem presente. Elias não se escondeu, ele foi escondido, completamente diferente. Ele não procurou um lugar para se esconder, não. O próprio Deus se fez o esconderijo na vida de Elias, porque ele decidiu ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus, amém? Que Ele muda a história, Ele provê, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda, Ele livra do mal, Ele cumpre as suas promessas. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor em favor de todos os teus filhos, de todas as suas filhas que aqui se encontram nesta noite. Peço ao Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, que ela encontre paz nesta noite em Ti, que ela encontre em Ti, Senhor, a segurança necessária para permanecer em meio a esse momento difícil, sem tomar decisões loucas, Senhor, decisões loucas, distantes da Tua palavra, distantes do Teu direcionamento. Conceda, meu Deus, em o nome de Jesus, a ousadia necessária para este teu filho e a tua filha obedecer a sua voz. Pois assim, Senhor, a tua presença é conosco, e a tua presença é conosco, nós não precisamos de mais nada. A diferença entre nós e os demais povos é a tua presença conosco. Caminhe comigo, Jesus. Quem pode dizer: caminhe comigo, Jesus? Amém?